Você já percebeu como muitas vezes as pessoas esperam uma data específica para mudar de vida? É como se o simples fato de virar o ano fosse por si só capaz de transformar tudo. No próximo ano eu começo, em janeiro eu faço diferente. Mas a verdade é que nenhuma vida muda com a virada do calendário. A transformação começa antes, nos detalhes que ninguém vê, nas pequenas escolhas que parecem insignificantes, mas que constroem quem você está se tornando. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque talvez você esteja passando por um momento em que até o básico parece pesado demais. Coisas simples que qualquer pessoa supostamente deveria conseguir fazer viram uma batalha diária. Talvez levantar da cama demande energia que você sente que não tem. Talvez o banho tenha virado um evento raro. Talvez sua mente esteja tão cheia, tão barulhenta ou tão cansada, que qualquer tarefa básica parece enorme demais. E quando a gente chega nesse ponto, ouvir alguém dizendo basta querer não ajuda, né? Porque se fosse só querer, você já teria feito. Eu quero te trazer um olhar diferente. Não para te cobrar, não para te acelerar, mas para te mostrar que existe um caminho que começa no mínimo. E que esse mínimo não é pouca coisa. Ele é a base, a fundação, o resgate, a primeira luz depois de um período de escuridão. E se você conseguir começar agora, antes do ano acabar, você não vai precisar começar do zero em janeiro. Você vai chegar lá andando, com passos pequenos, porém consistentes, que vão te colocar de volta na vida. E eu quero que você escute isso com carinho. Não existe vergonha em precisar recomeçar pelo básico. Aliás, recomeçar pelo básico é um ato de coragem. Coragem de admitir que você merece cuidado, mesmo quando não sente vontade nenhuma. Coragem de escolher a vida em pequenos gestos. Coragem de decidir que, mesmo sem forças, você vai se levantar aos poucos, do seu jeito, no seu tempo. E é por isso que o básico importa tanto. Porque ele é simples, mas profundamente transformador. E quando você entende o porquê de cada passo, não de forma mecânica, mas com consciência, o corpo, a mente e aquilo que você chama de sua essência começam a se alinhar. E é dessa união que nasce a mudança verdadeira. Então, respira. Não precisa anotar. Apenas ouça e deixe essas palavras te encontrarem onde você está hoje. Vamos começar por algo que muita gente subestima: o sono. Dormir não é só desligar. É como se fosse um reparo interno. Seu corpo aproveita esse momento para organizar o que você viveu, processar emoções, restaurar energia e te dar condições mínimas de sentir diferente no dia seguinte. Quando você dorme mal, é como tentar viver com os fios internos desencapados. Tudo irrita, tudo cansa, tudo pesa. A sensibilidade aumenta, a clareza diminui. E sem perceber, o mundo lá fora parece maior que você. Mas quando você começa a recuperar o seu descanso, não de uma vez, mas criando pequenas condições para o sono chegar, o seu sistema volta a te apoiar. O seu corpo te mostra: eu ainda sei cuidar de você. E ao mesmo tempo, o sono tem algo de sagrado. É como se naquele silêncio, você se reconectasse com aquilo que te sustenta por dentro. Dormir é voltar para casa. Outro gesto simples, quase automático quando estamos bem. Mas que se perde quando a vida pesa: escovar os dentes. Parece pequeno, mas é um símbolo. Quando você cuida desse detalhe, o cérebro registra: eu não desisti de mim. O corpo entende esse gesto como um sinal de vida, de continuidade. É como se você dissesse para si mesmo: eu ainda mereço estar bem. E mesmo energeticamente, cuidar da boca tem um significado profundo. A boca é porta da expressão, da alimentação, da palavra. Quando você limpa, você renova. Você abre espaço para falar coisas novas, sentir coisas novas, se alimentar de experiências diferentes. Esse pequeno ato reforça sua dignidade, mesmo nos dias em que você não sente nada. E, se for possível, quando estiver escovando os dentes, tente olhar para si no espelho por alguns instantes. Não com cobrança, nem para analisar defeitos, mas para se reconhecer. Muitas pessoas evitam o próprio olhar quando estão passando por momentos difíceis, porque o espelho mostra não só a imagem, mas também o estado interno. Por isso, encarar-se, mesmo que por apenas 2 ou 3 segundos, já é um ato de coragem e presença. É como dizer silenciosamente: eu estou aqui, eu existo e eu não vou me abandonar. Esse pequeno encontro diário com o próprio olhar cria um fio de conexão consigo,
fortalece sua identidade e, energeticamente, traz você de volta para o corpo e para o agora. E o banho? Ah, o banho, que muitas vezes vira um peso quando a gente está sem forças, mas que pode ser um dos maiores símbolos de renascimento. A água tem um poder quase mágico de acalmar, limpar, reorganizar. Não só o corpo, mas aquilo que você carrega. Sabe aquele dia em que você toma um banho e parece que tirou um peso? Não é imaginação. Existe algo ali sendo liberado, porque o corpo e o emocional estão profundamente conectados. E não precisa ser um banho demorado. Às vezes, 2 minutos de água morna sobre o seu corpo já são suficientes para te lembrar que você ainda está aqui, presente, vivo, sentindo, e que você merece esse cuidado. Eu quero que você perceba como tudo isso parece básico, mas tem camadas muito profundas. Comer, por exemplo. Quando a gente está mal, ou perde a fome, ou come qualquer coisa sem pensar. Mas o corpo precisa de energia para te sustentar emocionalmente. Sem nutrientes, o cérebro não consegue produzir aquilo que você precisa para se sentir minimamente estável. E existe algo muito bonito no ato de se alimentar com intenção, mesmo que seja o prato mais simples. Quando você come de verdade, você está dizendo ao seu corpo: eu quero ficar. A alimentação te ancora, te traz de volta, te lembra do mundo físico, da vida que acontece aqui. E falando em corpo, a água. É tão simples que muita gente ignora, mas a falta dela afeta diretamente o seu humor, a sua clareza mental e até a sua disposição. A água hidrata o cérebro, ajuda na comunicação entre os neurônios e evita aquela fadiga que muita gente acredita ser falta de vitamina, anemia ou algo errado no corpo, quando na verdade é apenas desidratação. Quando você se hidrata, o corpo volta a funcionar melhor. Os pensamentos ficam mais leves e a energia começa a circular. É como se você desse ao seu organismo o combustível básico para te apoiar. E existe algo simbólico nisso também. A água limpa, leva, renova. É movimento entrando em você. É vida voltando a fluir. E tem um gesto tão simples, tão acessível, mas que faz uma diferença profunda no seu estado emocional. O sol. A luz do dia tem a capacidade de regular o seu relógio interno, despertar o corpo, melhorar o humor naturalmente. É como se o sol dissesse: acorda, tem vida aqui fora esperando por você. Mesmo que você não tenha coragem de sair, abrir a janela, deixar a luz tocar o seu rosto já faz diferença. Existe uma força nessa luz que lembra quem esqueceu da própria luz interna. O sol desperta a vida, do lado de fora e do lado de dentro. Eu sei que, quando a mente está pesada, a casa costuma acompanhar esse peso. O ambiente vira um reflexo do que sentimos. E, ao mesmo tempo, ele começa a alimentar o que sentimos de volta. Bagunça, sujeira, coisas acumuladas. Tudo isso cria ruído, confusão, sensação de que você perdeu o controle. Quando você organiza um cantinho, não a casa inteira, mas algo pequeno, a cama, a pia, uma mesa, é como se você estivesse dizendo para a vida: eu ainda escolho ordem no meio do caos. Arrumar o ambiente é arrumar um pedaço de você. É tirar camadas do que te prende. E não precisa ser bonito, perfeito ou digno de foto. Basta ser real. 5 minutos de cuidado podem abrir um pequeno espaço de respiração dentro de você. E aqui entra um ponto muito importante. Aquilo que você consome não fica só do lado de fora. Notícias negativas, conteúdos carregados, tragédias, caos. Isso tudo invade sua mente, ocupa seu campo emocional e faz o mundo parecer pior do que é. A energia daquilo que você assiste fica com você. E se você já está fragilizado, absorve com mais força ainda. Proteger o que entra pelos seus olhos e ouvidos não é negação. É autocuidado emocional. É escolher o que te alimenta e não o que te adoece. E da mesma forma, as músicas que você escuta moldam seu estado interno. Música não é só som. Ela mexe com emoções, memória, imaginação e vibração. Ela pode te puxar para baixo ou te elevar. Pode te afundar em lembranças que te machucam ou te guiar para um lugar mais leve. Quando você escolhe com consciência o que ouve, você está escolhendo o clima interno que quer cultivar. Às vezes, o simples silêncio é mais curador do que qualquer playlist. E por fim, existe algo que parece pequeno, mas tem um poder imenso. A presença. Estar aqui, agora, mesmo que por poucos segundos. Sentir a água nas mãos enquanto lava a louça. Sentir o aroma do café.
Olhar o céu por alguns instantes. Ouvir o som da sua respiração. A presença é o antídoto contra a mente que te arrasta para lugares escuros. Ela te lembra que a vida acontece no agora, não no que já foi e não no que você teme que será. É nesse instante, nesse pequeno momento vivido com consciência, que você se reconecta com a sua essência, com o que ainda faz sentido, com o que ainda pulsa. Perceba como todos esses passos são simples. Tão simples que muita gente nem considera. Mas quando a alma está cansada, quando a energia está baixa, quando o emocional está sensível, o simples é o que salva. Não é grandioso, não é cinematográfico, não exige grandes conquistas. São esses detalhes cotidianos que vão puxando você de volta para si. E eu sei que, às vezes, só de ouvir isso você pode pensar, mas eu não tenho força. E eu entendo. Por isso, eu não quero que você faça tudo de uma vez. Não precisa. Escolha um, o mais leve. Talvez beber água, talvez abrir a janela, talvez lavar o rosto, talvez trocar de roupa. Comece pelo mais possível, não pelo ideal, e celebre cada pequeno ato como vitória. Porque é. O básico, quando está difícil, não é básico. É um recomeço. E é exatamente por isso que você não deve esperar o ano virar para começar. Porque se você começar agora, mesmo no fim do ano, mesmo nos últimos dias, você estará construindo movimento. E quando janeiro chegar, você não vai estar parado tentando criar uma nova vida do zero. Você já vai estar no caminho. Já terá um fio de energia que pode crescer. Já vai ter mostrado para si mesmo que você consegue honrar pequenos acordos consigo. A virada não está no calendário. A virada está em você. Então, se você ainda está aí me ouvindo, eu quero te convidar a escolher um básico para fazer hoje. Só um. O mais simples. O que parece quase bobo. Mas faça. Porque esse gesto pode ser o primeiro tijolo da sua reconstrução. E quando terminar, não importa qual tenha sido, diga para si, mesmo que baixinho: eu comecei. No próximo ano, você não precisa ser alguém novo. Você só precisa ser alguém que decidiu voltar para si. E o caminho de volta começa nesses detalhes que ninguém vê, mas que mudam tudo. Se esse vídeo te tocou, guarda ele. Volte quando precisar lembrar do seu valor. E se sentir que alguém precisa ouvir isso, compartilha. Às vezes, o básico é o que salva, e um vídeo pode ser a mão que alguém precisava para levantar.